A tarde se arrastava devagar, como costumam fazer os dias quentes demais no interior. As paredes da casa pareciam suar junto comigo, e o som distante de um rádio ligado na vizinhança misturava-se ao zumbido insistente de um ventilador preguiçoso. Eu usava um vestido leve, quase transparente à luz do sol que invadia a sala, e não esperava ver ninguém. A solidão desses dias era minha companhia constante, até que ouvi o portão se abrir sem cerimônia. Levantei-me devagar, achando que fosse alguma entrega ou talvez o vizinho pedindo açúcar de novo. Mas quando vi aquela silhueta masculina atravessando o corredor, senti o chão dar uma leve tremida sob meus pés. Ele estava ali parado com a camisa colada ao peito suado, os cabelos desgrenhados pelo vento e um sorriso que não usava quando era mais novo. Fazia tempo que não o via tão de perto. E agora, sem avisar, ele surgia no meio da minha tarde morna. Fingi surpresa, embora por dentro minha mente se agitasse como um redemoinho. Perguntei o que fazia ali, e ele apenas disse que estava de passagem, que teve vontade de me ver. Uma resposta simples, quase inocente, mas dita com uma firmeza que me deixou alerta. Convidei-o para entrar, embora soubesse que aquele gesto inocente carregava consigo mais do que parecia. Eu sentia no fundo que aquele encontro não era por acaso. Sentamos na varanda, onde o calor ainda persistia, mas havia sombra suficiente para disfarçar o rubor que tomava meu rosto. Ele aceitou um copo d'água, mas nem parecia interessado em beber. Seus olhos varriam a casa, os móveis, minha pele. E embora nada tivesse sido dito, eu sabia que alguma coisa estava diferente nele. Não era mais o menino que corria por aquele quintal. Era um homem agora, e seu olhar me deixava inquieta. Tentei puxar conversa sobre banalidades. O tempo, a estrada, a cidade. Ele respondeu com frases curtas, mas o modo como me encarava entre uma palavra e outra dizia muito mais do que seus lábios. Eu me sentia exposta, como se ele enxergasse algo que nem eu sabia que ainda existia em mim. Talvez fosse desejo, talvez fosse saudade de me sentir desejada, talvez fosse loucura, mas era real. A brisa quente entrava pelas frestas da madeira e balançava levemente as cortinas floridas. Tudo parecia conspirar para um momento que eu não sabia como controlar. O silêncio entre nós se tornava cada vez mais carregado, denso, quase palpável. Eu me mexia no assento tentando disfarçar o incômodo, mas ele parecia confortável, como se estivesse exatamente onde queria estar, e isso de algum modo me desarmava. Quando comentei que ele estava diferente, ele riu baixo, daquele jeito que homens fazem quando querem provocar sem parecer que estão provocando. Disse que o tempo muda todo mundo, mas que certas coisas permanecem. Eu quis perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas não tive coragem. Só fiquei ali, sorrindo sem graça, enquanto ele me olhava como quem tem um segredo prestes a ser revelado. Foi então que notei, ele não veio apenas por saudade. Havia algo mais naquela visita inesperada, algo que nem o calor, nem o tempo, nem os anos que nos separavam conseguiam apagar. E naquele momento percebi que eu estava prestes a cruzar uma linha que até então jamais imaginei atravessar. O tempo parecia ter parado ali na varanda, como se até os ponteiros do relógio entendessem que algo diferente estava acontecendo. Ele cruzou as pernas com calma e se recostou na cadeira de Vime, os olhos presos em mim como quem estuda uma paisagem antiga e familiar, mas que agora revela novos detalhes. Eu evitava encarar por muito tempo, fingindo interesse no céu nublado, no canto de um passarinho, em qualquer coisa que me distraísse daquele olhar firme. Mas não adiantava. Por mais que eu tentasse desviar, havia algo nos olhos dele que me puxava de volta. Eram escuros, intensos, e carregavam um peso que ia além da curiosidade. Era um olhar de quem já havia tomado uma decisão. E talvez, no fundo, eu soubesse qual era. Aquele silêncio entre nós dizia mais do que qualquer conversa. Era como se nossas palavras não tivessem coragem de enfrentar o que os corpos já sabiam. Apoiei os cotovelos nos braços da cadeira e cruzei as mãos sobre o colo, numa tentativa inútil de me proteger de mim mesma. Senti o vestido colar na pele, úmido do calor e da ansiedade que crescia dentro de mim. Era estranho pensar que tantos anos depois ali estávamos nós. Ele tão homem, eu tão carente de algo que nem sabia mais nomear. E no meio disso tudo, um silêncio espesso como névoa. Ele comentou que a casa estava igual, que nada parecia ter mudado. Sorri de lado, sem graça, e respondi que algumas coisas resistem ao tempo. Eu não falava apenas da casa, e ele percebeu. Seus olhos se estreitaram levemente, como quem entende as entrelinhas. Então se inclinou um pouco para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, e disse: "Você também está igual, ou talvez ainda mais bonita." Aquelas palavras atravessaram minha pele feito brasa. Meu coração deu um salto, mas me forcei a manter a compostura.
Agradeci com um sorriso tímido, mas meu olhar denunciava que eu não era tão imune assim. Era como se ele soubesse disso, como se tivesse planejado cada gesto. E eu, que sempre me orgulhei de controlar as situações, começava a perceber que já não tinha mais domínio sobre nada. Nem sobre o que sentia, nem sobre o que poderia acontecer. O som distante de trovões anunciava a chuva que se aproximava, mas ali, entre nós, a tempestade já estava em curso. Bastava um passo, um gesto, uma palavra mais ousada. Mas ele não se apressava. Apenas me olhava, deixando que o peso daquele silêncio se espalhasse, criando uma tensão deliciosa e assustadora. Eu nunca tinha sentido aquilo antes, ou talvez tivesse esquecido como era. Um jogo mudo de provocações sutis. Olhei para o copo em suas mãos, quase intocado, e ofereci algo mais forte. Ele aceitou com um aceno, e enquanto fui até a cozinha, senti seus olhos me acompanhando pelas costas. Era um misto de desejo e respeito, de ousadia e contenção. E isso me deixava ainda mais vulnerável. Quando voltei, ele estava de pé, perto da porta, como se estivesse indeciso. Mas quando me viu, sorriu aquele mesmo sorriso maroto da juventude, só que agora com um toque perigoso de homem feito. Sentei novamente, entregando-lhe o copo, e os dedos se tocaram de leve. Foi rápido, mas suficiente para provocar um arrepio. Não dissemos nada, apenas brindamos com os olhos. E eu soube, naquele instante, que o que estava por vir já não poderia mais ser evitado. O silêncio que nos envolvia era apenas o prenúncio do que estava prestes a acontecer. O cheiro da bebida misturado com o perfume leve que eu usava parecia criar um campo invisível ao nosso redor. Sentados frente a frente na penumbra da varanda, começamos a revisitar lembranças como quem folheia um álbum antigo. Ele mencionou uma viagem da família à praia, de quando ainda era adolescente. E ao lembrar dele desajeitado, tentando carregar o isopor e impressionar as meninas. Naquele tempo eu o via como um sobrinho distante, quase um menino. Mas agora suas palavras vinham carregadas de uma ironia madura, como se recontar aquelas memórias fosse parte de um plano. Cada lembrança trazia consigo uma insinuação. Você sempre foi bonita demais para aquele lugar, pena que a gente não conversava mais. Comentários jogados ao vento, mas que caíam sobre mim com o peso de algo que ficou guardado tempo demais. E eu começava a me perguntar, será que ele já me olhava daquele jeito naquela época? A conversa fluía, mas havia pausas que diziam mais do que as palavras. O tempo passou de repente, e a luz do entardecer tingia tudo de um laranja suave, quase íntimo. Me levantei para acender a luz da varanda, e ele se ofereceu para ajudar. Foi então que, ao me passar o isqueiro da prateleira alta, nossas mãos se encontraram um toque leve, rápido, mas absolutamente intencional. Nossos olhos se cruzaram, e pela primeira vez nenhum dos dois desviou. A chama acendeu a lâmpada, mas também algo entre nós. O silêncio que veio depois foi diferente, mais denso, mais carregado de possibilidades. Sentamos de novo, um pouco mais próximos agora, como se aquele simples toque tivesse quebrado uma barreira invisível. E ali, à meia luz, as lembranças passaram a dar lugar a uma tensão que crescia sem controle, como um rio prestes a transbordar. Ele falou sobre como era curioso voltar ali depois de tanto tempo. Disse que na juventude tinha medo de mim, medo do que sentia e não entendia. Aquilo me pegou desprevenida. Não respondi de imediato. Apenas o encarei, surpresa, e deixei que aquela confissão me atravessasse como um vento forte. E agora? Perguntei sem pensar. Ele sorriu com os olhos. Agora, não tenho mais medo. Aquela frase ficou vibrando dentro de mim. Eu podia negar tudo até ali. Dizer que era só uma visita, que ele era só um rapaz nostálgico. Mas depois daquilo, não havia mais espaço para desculpas. Ele sabia o que queria. E o pior, ou melhor, era que eu também sabia. A diferença era que enquanto ele parecia pronto, eu ainda lutava com os ecos da razão. Mas esses ecos estavam cada vez mais fracos. O copo em minha mão já estava vazio, mas minhas emoções transbordavam. Estava vulnerável, cansada da solidão, das tardes iguais, dos olhares vazios. E ali estava ele, trazendo de volta algo que eu nem sabia mais que existia dentro de mim. Não era apenas desejo. Era vitalidade. Era perigo. Era lembrança e novidade ao mesmo tempo. E tudo isso começou com um toque acidental que talvez não tivesse sido tão acidental assim. Suspirei fundo, tentando me recompor, mas percebi que já era tarde. Aquele toque tinha sido um convite. E o que viria depois, eu sabia, não teria mais volta. A noite já havia se instalado por completo quando percebi o quanto estávamos mergulhados naquela atmosfera perigosa. A varanda, agora iluminada por uma única lâmpada amarelada, parecia flutuar num tempo suspenso.
Os sons da rua sumiram, e até os grilos pareciam respeitar o silêncio entre nós. Ele se levantou, caminhou até o portão e ficou parado ali, de costas, como se lutasse contra a própria vontade. E eu, observando de longe, não sabia se queria que ele fosse ou que ficasse. Voltou devagar, como quem desiste de fazer o que deveria. Sentou-se mais próximo dessa vez, nossos braços quase se tocando. A distância entre nossos corpos diminuía a cada gesto, a cada palavra. Tudo em mim dizia que era errado. A diferença de idade, o laço familiar, o que os outros pensariam. Mas outra parte, talvez mais viva, sussurrava que eu merecia sentir de novo. Sentir algo. Qualquer coisa que me tirasse do marasmo onde me escondi por tanto tempo. Ele perguntou se eu estava sozinha. Uma pergunta simples, mas cheia de intenções ocultas. Respondi com um aceno vago, sem explicar muito. Ele não insistiu. Apenas sorriu de canto, como quem já tinha a resposta. A coragem dele me desarmava. E o mais inquietante era perceber que, no fundo, eu desejava ser desarmada. Queria que alguém atravessasse os muros que construí, e ele estava fazendo isso sem pedir licença. Quando sua mão tocou meu joelho, leve como o toque de uma folha, minha respiração falhou por um instante. Não afastei. Não reagi. Apenas deixei estar. Aquele gesto contido, mas carregado de intenção, me mostrou que ele estava testando os limites. Queria saber até onde podia ir. E eu, ao não recuar, disse tudo sem abrir a boca. A linha entre o que era permitido e o que era proibido começava a se desfazer diante dos nossos olhos. O calor da sua pele atravessava o tecido fino do meu vestido, acendendo lembranças que estavam adormecidas há anos. O tempo parecia escorrer devagar, como mel. Cada segundo trazia a expectativa de algo maior, e ao mesmo tempo a culpa se insinuava tentando se impor. Mas ele me olhava com tanta calma, com tanta certeza, que qualquer hesitação parecia perder o sentido. Não havia mais desculpas. Só havia nós dois ali, naquela noite abafada, prestes a cruzar uma linha que até então era só uma ideia distante. Levantei-me devagar, tentando escapar daquele contato, mas ele também se levantou. Ficamos frente a frente, tão próximos que nossos hálitos se misturavam. "Você quer mesmo isso?" perguntei, num sussurro quase imperceptível. Ele não respondeu com palavras. Apenas passou os dedos pela minha mão, subindo até o braço, como quem dizia que sim com cada toque. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo alto no peito. Era loucura, eu sabia. Mas também era liberdade. Era a chance de viver algo que nunca imaginei. E ao mesmo tempo, era o risco de perder tudo. Mas naquele instante, com os olhos nos olhos e os corpos tão próximos, só uma coisa importava: o que sentíamos. A linha foi cruzada. Não com pressa, não com brutalidade, mas com a suavidade de quem sabe exatamente onde está pisando, mesmo que o chão seja proibido. A primeira gota caiu como um aviso batendo forte no telhado de zinco. Olhei para o céu escuro e fechado, enquanto o cheiro de terra molhada começava a se espalhar. Ele ainda estava ali de pé, me encarando com aquele mesmo olhar decidido. "Acho que a chuva não vai deixar eu ir embora tão cedo", disse, quase como uma desculpa. Mas nem ele acreditava na própria frase. E eu muito menos. Aquela tempestade era o pretexto perfeito que o destino criou, ou que nós provocamos em silêncio. Convidei-o a entrar, com a voz baixa e o coração acelerado. O barulho da chuva aumentava, agora misturado ao tamborilar ritmado dos galhos contra as janelas. A sala estava escura, iluminada apenas pelos relâmpagos que rasgavam o céu de tempos em tempos. Ele tirou os sapatos molhados na porta e ficou ali, observando cada canto da casa como se reconhecesse detalhes esquecidos. Eu me senti exposta, mas não me escondi. Apenas caminhei até a cozinha e preparei outro copo, como se aquele gesto simples pudesse conter o que borbulhava dentro de mim. Sentou-se no sofá e eu, hesitante, sentei ao seu lado. Perto demais. Longe o suficiente para manter a aparência. Mas aquilo não duraria muito. O som dos trovões nos cercava, e os clarões iluminavam nossos rostos em intervalos intensos. Era como estar no meio de um filme, onde tudo conspirava a favor da cena seguinte. A tensão entre nós se fazia sentir até no ar que respirávamos. Eu podia jurar que ele ouvia meus pensamentos. Ele passou a mão pelo cabelo úmido e soltou um suspiro fundo, olhando para mim com um tipo de desejo que não implora, apenas espera. Eu estava entregue, embora lutasse contra os últimos fios de razão que me restavam. Os olhos dele deslizavam pelo meu rosto, pelo meu pescoço, pela curva dos meus ombros, como se já soubessem o caminho. E eu, sem perceber, me inclinava lentamente em sua direção. Cada gesto era uma concessão. Foi então que a luz caiu, deixando-nos no escuro completo por um instante. Um trovão mais forte fez a casa tremer, e meu corpo instintivamente procurou o dele.
Nossos braços se tocaram, depois os rostos. Ele aproximou-se devagar, sem pressa. E quando dei por mim, seus lábios estavam a centímetros dos meus. Mas não fui eu quem tomou a decisão final. Ele fez o que estava predestinado a fazer desde que cruzou o portão naquela tarde abafada. O beijo veio sem pressa, mas com a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Meus olhos estavam fechados, mas minha alma inteira estava desperta. Não houve palavra. Não houve dúvida. Apenas a certeza de dois corpos que se buscavam há tempo demais. O mundo poderia estar desabando lá fora, mas dentro daquela sala o tempo tinha outro ritmo. E o que acontecia ali já não podia ser evitado. Quando nos afastamos por um instante, ele encostou a testa na minha e sussurrou: "Você não imagina há quanto tempo eu esperei por isso." Eu não respondi. Apenas sorri, com os olhos marejados e o corpo ainda tremendo. A tempestade lá fora parecia agora apenas um reflexo da que acontecia dentro de mim. E ele era o raio que finalmente me acertava depois de anos de espera silenciosa. A sala mergulhada na penumbra parecia outra, como se o escuro tivesse o poder de transformar tudo, objetos, lembranças e até as intenções mais escondidas. Sentados lado a lado no sofá, podíamos ouvir apenas o som da nossa respiração misturada ao barulho da chuva forte que caía lá fora. A cada relâmpago, nossos rostos se iluminavam por breves segundos, revelando olhares que diziam mais do que qualquer palavra teria coragem de dizer. Ele mantinha uma das mãos sobre a minha, os dedos entrelaçados com calma, mas com firmeza. Era um gesto simples, quase casto, e ao mesmo tempo carregado de promessas não ditas. Não havia pressa. Não havia exigência. Apenas a presença dele ali inteira disponível, como se soubesse que o momento certo não precisava ser forçado. E aquilo me desconcertava mais do que qualquer ousadia. Porque no fundo, o que ele fazia era me dar escolha. A luz voltou brevemente, piscou, e se foi de novo. O gerador da rua deveria ter falhado. Mas nós nem nos importamos. Ali, entre sombras e clarões, havia uma intimidade nova, tão densa que parecia preencher cada canto do cômodo. O cheiro da chuva entrando pelas frestas se misturava com o aroma dele, um misto de pele quente, sabonete barato e algo mais que eu não sabia nomear. Aquilo me causava vertigens. Ele encostou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos por um instante. Eu aproveitei para observá-lo sem culpa. Os traços maduros, a barba mal feita, os ombros largos. Não era mais o menino das lembranças. Era um homem feito com desejos próprios, vontades próprias, e ali estava, tão perto de mim, confiando que eu não o afastaria. Senti um misto de orgulho e medo. Medo do que aquilo significava. Medo de não querer que terminasse. Quando abriu os olhos e me viu olhando, sorriu de lado com um brilho travesso. "Você me olhava assim quando eu era mais novo?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Senti o rosto corar e desviei o olhar. Respondi que naquela época ele era só um garoto. "E agora?" insistiu, se aproximando um pouco mais. "O calor da sua pele me tocava mesmo sem encostar." "Agora você não é mais", confessei, sem conseguir esconder o tremor na voz. A tensão era tamanha que cada gesto parecia medido milimetricamente. O tempo parecia se esticar entre nós, criando um suspense invisível. Quando ele se aproximou novamente, desta vez sem hesitar, sua mão deslizou até minha nuca, e sua boca encontrou a minha com um cuidado que me desmontou. Não foi um beijo faminto. Foi um beijo cheio de reverência, como se estivesse tocando algo sagrado. E eu deixei. Nos afastamos um pouco, respirando fundo. A tempestade continuava lá fora, mas aqui dentro a verdadeira tormenta era interna. Meu corpo inteiro respondia àquele toque com uma urgência que eu não conhecia havia anos. E mesmo assim, havia uma calma em tudo aquilo. Como se, no meio do desejo, houvesse também um sentimento profundo de acolhimento. Eu estava sendo desejada. Mas mais do que isso, eu estava sendo vista. Ficamos ali, em silêncio, abraçados, como se estivéssemos nos despedindo do mundo antigo. De tudo que era rotina, dor, solidão. O que viria depois, eu não sabia. Mas uma coisa era certa: depois daquela noite, nada mais seria igual. Ele ainda segurava meu rosto com uma delicadeza que parecia contradizer a força do que sentíamos. Seus dedos deslizavam devagar pela minha pele, como quem tenta memorizar um caminho antes de perdê-lo. Nossos rostos estavam tão próximos que o ar entre nós já não existia. Meus olhos se fecharam por reflexo, e quando voltei a abri-los, ele já estava ali, me olhando com ternura e desejo ao mesmo tempo. Foi quando aconteceu, o beijo que eu não tive forças para evitar. Não houve aviso nem pedido. Foi uma entrega silenciosa, onde palavras não cabiam. Nossos lábios se encontraram no escuro da sala, guiados apenas pela vontade acumulada durante anos. Não era um beijo qualquer.
Era o resultado de olhares guardados, gestos interrompidos, silêncios que gritaram. Era a resposta a uma pergunta que nunca ousamos fazer. E agora ali não havia mais dúvida. Havia entrega. Meu corpo inteiro reagiu, como se tivesse acordado de um sono profundo. As mãos dele me puxaram com cuidado e me deixei levar. Não havia resistência, só rendição. Tudo que me prendia, o medo, a culpa, as convenções, desmoronava aos poucos. E naquela penumbra, nossos corpos se ajustaram como se já se conhecessem de outras vidas. Havia algo familiar, mas ao mesmo tempo completamente novo. O beijo se tornou mais intenso, mais urgente e mesmo assim, havia doçura. Ele não tentava dominar, apenas conduzir. E eu o seguia sem pensar, como quem flutua. Por um instante, me vi como uma mulher que havia sido esquecida por si mesma. E agora, com aquele simples gesto, me reencontrava. Era como se ele tivesse acendido uma parte de mim que há muito estava apagada. E tudo começou por aquele beijo impossível de evitar. Quando nos afastamos ofegantes, ele encostou a testa na minha e fechou os olhos. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora ele carregava promessas. Eu queria falar, dizer algo, qualquer coisa que justificasse aquele momento. Mas não havia o que explicar, porque certas coisas simplesmente acontecem. E são tão reais que dispensam justificativas. Ele acariciou meu rosto de novo e disse, num tom baixo e seguro, você não imagina o quanto eu esperei por isso. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me permiti sorrir sem medo. Sabia que aquela situação era delicada, que o amanhã traria dúvidas, talvez arrependimentos. Mas naquele instante, eu não queria pensar em depois. Queria apenas sentir. Viver aquilo que tantos anos de convenções e receios me fizeram esquecer. Encostei a cabeça em seu ombro, ouvindo o som da chuva diminuir aos poucos. O mundo lá fora começava a voltar ao normal, mas o meu mundo interior estava em plena revolução. E de alguma forma eu sabia, aquele beijo mudaria tudo. Porque foi mais do que um beijo. Foi um despertar. O dia começava a nascer, ainda tímido, filtrando uma luz cinzenta pelas frestas da cortina da sala. A chuva havia cessado durante a madrugada, deixando no ar um cheiro fresco de terra molhada. Eu estava ali, sentada no sofá, com os pés descalços no chão frio e o coração ainda acelerado. Ele dormia no quarto de hóspedes, onde insisti que ficasse. Mas sabia que mesmo separados por paredes, o que havia acontecido entre nós não se apagaria com o silêncio da manhã. Passei as mãos pelos cabelos tentando organizar os pensamentos. As lembranças da noite anterior vinham em ondas suaves, cada uma carregada de emoção, de calor, de um desejo que há tempos eu não permitia sentir. Ao mesmo tempo surgiam as dúvidas, aquelas que sempre aparecem quando a euforia cede espaço à razão. Eu me perguntava o que viria depois. Se haveria um depois. E se eu teria coragem de encarar as consequências do que permitia acontecer? O som de seus passos na madeira me tirou dos devaneios. Ele surgiu na porta da sala com um sorriso calmo, ainda com os olhos marcados pelo sono. Trazia uma xícara de café recém-passado, feito sem que eu percebesse. Sentou-se ao meu lado com naturalidade, como se aquela intimidade fosse parte da nossa rotina. E de certa forma, era como se tivéssemos pulado anos em poucas horas. Nada entre nós parecia forçado, mas era novo. E isso bastava para assustar. Tomamos café em silêncio por alguns minutos, olhando para o jardim encharcado. Havia algo bonito naquela cena simples, naquele estar junto sem precisar dizer muito, mas meu peito ainda pesava. Eu sabia o que ele representava, um sopro de vida, um risco. Um homem mais jovem, com laços familiares e históricos que tornavam tudo mais complexo. Eu era a mulher madura que aprendeu a se conter, a manter as aparências. E agora, tudo isso parecia em suspenso. Você está arrependida? Ele perguntou, com os olhos fixos nos meus. Havia uma insegurança honesta em sua voz, quase infantil. Respirei fundo antes de responder. Não, mas estou confusa. E era verdade. Não me arrependia, mas sentia o peso de tudo que aquela noite poderia mudar. Ele assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. Depois, disse algo que me desmontou. Se você quiser, eu posso ir embora agora e fingimos que nada aconteceu. Mas também posso ficar, e a gente descobre juntos o que isso significa. Fiquei em silêncio. Não porque não sabia o que dizer, mas porque pela primeira vez eu tinha o direito de escolher sem pressa. Ele não me pressionava, apenas me oferecia presença. E isso era mais raro e mais precioso do que qualquer promessa de amor eterno. Era real, era possível, era humano, e acima de tudo, era meu. Levantei-me devagar, fui até a janela e fiquei ali, olhando para fora. O céu começava a abrir, revelando um azul discreto entre as nuvens.
Senti uma paz estranha, como se tudo o que me faltava estivesse, de repente, ao meu alcance. Voltei-me para ele e apenas disse: fica, mas sem pressa. Um passo de cada vez. Ele sorriu, se levantou e veio até mim. Não me tocou. Apenas ficou ao meu lado, olhando o mesmo céu. Naquele momento, percebi que às vezes a vida nos surpreende justamente quando achamos que nada mais pode acontecer. E que um beijo, um toque, uma noite de tempestade, podem reescrever capítulos inteiros que deixamos em branco por medo. Agora, o livro da minha vida tinha uma nova página. E ela começava com ele, ali ao meu lado, no amanhecer de uma história que ainda estava por ser escrita.